Você já conhece o Petitio? O Petitio é o seu parceiro inteligente para a criação de petições iniciais trabalhistas e para a realização de estimativas de cálculos e reflexos trabalhistas. Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouquinho das principais funções desse software, que são a criação de petições iniciais trabalhistas e a realização de estimativas de cálculos e reflexos trabalhistas. Vamos começar com as estimativas. Clicando aqui em Nova Estimativa, nós temos uma lista longa de direitos trabalhistas e podemos selecionar alguns deles para realizar as estimativas dos cálculos e dos reflexos trabalhistas. Então aqui eu vou selecionar alguns e mostrar para vocês como que esses cálculos funcionam. Bom, então aqui eu selecionei 3 direitos para realizarmos as estimativas. Selecionei horas extras, selecionei adicional noturno e insalubridade com pedido genérico sem indicação de grau. Então aqui você vai especificar o grau de insalubridade. Também temos os direitos aqui para cada um dos graus, mínimo, médio e máximo. Então, indo aqui em continuar, nós teremos que colocar os dados referentes a cada um desses direitos, os dados que nós precisamos informar para que as estimativas sejam realizadas. E aqui vale frisar que nós temos 2 tipos, o tipo simples e o tipo detalhado. No tipo simples, aqui será informado simplesmente o valor principal. Então imagina que você já tem determinado que esse cliente, esse reclamante, ele tem R$ 5.000 a ser recebido de horas extras. Então você vai colocar o valor principal aqui e a quantidade de meses trabalhados. Essa quantidade de meses ela é necessária para o cálculo dos reflexos. Esse é o caso simples, mas também tem o caso detalhado. No caso detalhado você vai informar a remuneração mensal do reclamante, então vamos supor que é uma remuneração de R$ 1.500. Vai informar o total de horas extras que não foram pagas, então vamos supor aqui que são 200 horas extras, por exemplo. O percentual adicional de horas extras, isso varia caso a caso, então ele é um input aqui, né? Aqui a cada um desses parâmetros tem os iconezinhos para ver os detalhes, caso não entender muito bem o que é aquele input, no íconezinho aqui tem uma informação detalhada sobre aquilo. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 40% e novamente a quantidade de meses trabalhados ela é necessária para poder calcular os reflexos ali. Então eu vou colocar, por exemplo, 15 meses. Damos o continuar, esse foi o primeiro dos direitos que selecionamos. O próximo é o adicional noturno. Então ele pede novamente a remuneração. Para cada cálculo nós temos que informar separadamente os dados. Então aqui vamos repetir, são 1.500 a remuneração. Horas que foram trabalhadas dentro desse adicional noturno que não foi pago. Então vamos colocar aqui a gente consegue ver pelo informativo que é a quantidade total de horas, ó, aqui ele dá o detalhe, a quantidade total de horas trabalhadas entre as 22 e 5 da manhã. Então aqui vamos supor que foram 100 horas trabalhadas, por exemplo, e aqui os mesmos 15 meses que a gente repete. Damos o continuar, vamos aqui para o último cálculo. Esse cálculo nós não temos o detalhado, tem só o simples. Então aqui não tem as duas opções. Aqui nós escolhemos o grau de insalubridade, por exemplo, o grau máximo, e novamente a quantidade de meses trabalhados. Tem que repetir porque para cada cálculo temos que trazer essas informações. Pronto, preenchemos os dados referentes aos direitos que nós selecionamos e damos o continuar. E aqui está tudo calculado, então nós temos para as horas extras todos os dados, então o valor principal calculado com base nas informações que nós levantamos e todos os reflexos trazendo o valor total estimado. Mesma coisa para adicional noturno, trazendo o total estimado, e para a insalubridade também trazendo o total. E por fim, ele traz o somatório, o total final devido aqui, ele traz esse somatório, e podemos salvar aqui o documento com todas essas informações para utilizar ela posteriormente. Essa é uma das funcionalidades do nosso software, e a outra que traz novamente essa funcionalidade com a criação da petição. Vamos dar uma olhada nela agora. Então aqui vamos em criar petição, damos um nome para ela, então você pode usar o nome do seu cliente, do reclamante, ou o nome que quiser para essa petição. Aqui eu vou chamar ela simplesmente de teste, só para adiantar o nosso processo. Escolho o número de reclamadas, se é uma ou mais reclamadas, aqui vou deixar uma, e o gênero do reclamante, se é masculino ou se é feminino, aqui vou deixar masculino. Aqui nós temos uma série de dados para preencher. Então, primeiro, referente ao endereçamento, podemos preencher a vara, a cidade e a unidade federativa. Lembrando que todos os documentos da petição podem ser editados. Então, endereçamento, papel timbrado, qualificação das partes, requerimentos finais, todos os direitos e pedidos, tudo pode ser editado para ficar de acordo com o que você precisa, para atender a sua demanda. Podem não só ser editados, como novos documentos podem ser adicionados. Então aqui eu estou trabalhando com os documentos padrões, mas você pode editar de acordo com o que necessita. Então aqui, se eu for preenchendo os dados, vamos supor que é aqui a primeira vara, por exemplo, da cidade de São Paulo, unidade federativa SP. Então ele vai atualizando aqui no texto para eu ver como é que vai ficando. Se eu não quiser atualizar agora, deixa como está. No final você vai salvar o arquivo Word e você pode abrir e editar no próprio Word. Aqui é facilitado porque você já vai ter a sua petição pronta ao final, mas você terá a possibilidade de editar ela ao final do processo.
Então aqui a gente dá o continuar, aqui tem os dados a preencher do requerimento final, então também cidade, unidade federativa, nome do advogado, unidade federativa da OAB, número da OAB, então tem todas essas informações. Eu não vou nem preencher aqui para facilitar o processo, mas você pode já preencher tudo. Vou dar o continuar, então aqui selecionamos o reclamante, no caso será sempre pessoa física, né? E preenchemos os dados, então aqui tem todos os dados do reclamante para ser preenchido. Aqui eu vou pular, mas se preencher agora o documento já sai pronto. Então vou dar um continuar. Reclamadas, no caso aqui pessoa jurídica, dou continuar. Caso for mais de uma reclamada, vai ter a opção ali 2 reclamadas, 3 reclamadas. Como é uma só, não tem mais de uma opção. Então aqui preenchemos os dados também, dou continuar e aqui vem a parte mais legal, que a gente seleciona os direitos e consequentemente já serão selecionados os pedidos que estão atrelados aos direitos que vamos colocar nessa petição. Então aqui no caso eu vou colocar os mesmos que eu dei no exemplo do cálculo. Então foi adicional noturno, insalubridade, aqui no caso o pedido genérico sem indicação de grau, e horas extras. Então vocês podem ver que a nossa base de direitos ela é muito grande, muito extensa, já tem todos os direitos que você precisa e caso não tiver algum, você consegue cadastrar. E para cada direito da base você consegue fazer a edição dele para deixar o texto como preferir, mudar o texto de direito, o texto dos pedidos, tudo isso é editável. Vou dar o continuar aqui, então aqui reparem que entra as mesmas informações referentes às estimativas de cálculo, porque todas as estimativas já estarão na petição final, já trazendo o resultado final com todos os dados que são necessários para a petição ficar pronta. Então aqui eu vou adiantar, vou preencher os mesmos dados, tá? Então o salário eu tinha colocado 1.500, tinha colocado, se não me engano, 200, acho que eram 100 horas, né, aqui. 15 meses, vou dar o continuar. Aqui grau de salubridade máximo, 15 meses, continuar. E no caso aqui das horas extras, também 1.500, eu tinha colocado aqui, se não me engano, 200 horas, né? Adicional de 40%, 15 meses. Dou continuar. Aqui temos também a sucumbência, o percentual de sucumbência. Aqui eu vou colocar 10%. Dou continuar. Aqui ele traz um resuminho, só para a gente ver como é que ficou, e dou um gerar petição. Nessa hora ele já vai gerar o nosso documento, que eu posso salvar em qualquer pasta, e abrir e editar esse documento. Então vou mostrar para vocês como que ficou o documento final, ele leva alguns segundos aqui, para vocês verem o quão completo ficou. E se os dados já tivessem sido todos preenchidos, a petição está praticamente pronta, faltando só a parte do contrato de trabalho, que eu já vou mostrar para vocês. Bom, está aqui então o documento final. A gente consegue ver que os dados que nós preenchemos estão aqui substituídos. Então, primeira vara, do trabalho de São Paulo, SP, dados que nós preenchemos. Aqui, como não foi preenchido durante a criação do programa, não aparece preenchido, mas nós podemos ir substituindo cada um. Então fica a dica de já preencher durante a criação da petição, porque aqui o seu documento já estará pronto. Mas você pode, claro, ir editando ao final e colocar os dados posteriormente com o documento. Aqui a única parte que fica pendente de criação da petição, porque ela é específica de cada petição, que é o contrato de trabalho. Então aqui tem em vermelho detalhando o que precisa ser preenchido, né, que são a causa de pedir aqui. Então tem um exemplozinho, inclusive, logo abaixo, falando sobre jornada de trabalho e tal. Então essa é a parte que precisa ser preenchida, de acordo com a demanda da petição em si. E na sequência já vem tudo pronto. Então aqui os direitos selecionados, adicional noturno, insalubridade, e aqui horas extras, então todos os direitos já preenchidos, e na sequência os pedidos. Então repare que a gente tem cada um dos pedidos, já com todos os cálculos realizados. Então adicional noturno com a estimativa realizada, aqui é a parte de insalubridade com as estimativas realizadas e horas extras com as estimativas já realizadas. Por fim, já é feito o somatório de valor, calculada a sucumbência e calculado o valor final, que também é colocado por extenso. Então nós já temos a petição pronta, faltando só preencher os dados, porque não foi preenchido durante o processo de criação, e a especificação do contrato de trabalho. De resto, a petição está toda pronta com direitos, pedidos e todas as estimativas de cálculo.